Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que você precisa saber antes de desenvolver a sua mediunidade. Mas chegando no começo do ano a gente começa, a fazer os nossos planos, principalmente quem é ligado à área espiritualista, ou espírita, começam os estudos, começa o desenvolvimento, começa o voluntariado, e agora o que mais tem por aí é gente oferecendo curso de desenvolvimento mediúnico. Tem uns vendendo online, outros não, algumas casas espíritas abrem as suas turmas também, e é sempre muito importante trazer esse assunto para que a gente possa falar abertamente aqui, com muita responsabilidade, e trazer alguns conhecimentos que são muito importantes para quem vai trilhar o caminho da mediunidade. Lembre-se, não é porque você tem mediunidade que você é um médium, então é importante saber quando fazer essa transição, Eu tenho a mediunidade, eu realmente quero me tornar um médium. Cada um dos itens que nós vamos falar aqui são muito importantes. O último, eu sempre acredito que é o que eu mais gosto de falar, é o que eu mais gosto de vivenciar, então fica até o final para a gente poder debater no finalzinho aí sobre este assunto. Bom, a primeira coisa que parece simples demais, mas é entender o que é a mediunidade. O primeiro item, para se falar é sobre isso. Porque às vezes a gente entende mediunidade de uma forma e não aprofunda no estudo da mediunidade e acaba tendo uma concepção pela metade, talvez não errada, mas pela metade sobre o que é este conceito. É claro que num vídeo de 5 etapas a gente não vai conseguir falar sobre tudo o que é a mediunidade, mas é muito importante que se entenda que a mediunidade faz com que nós estejamos no meio entre o plano espiritual e o plano físico. Geralmente nós somos uma ferramenta de trabalho energético para a comunicação e para tantas outras coisas, onde vão colocar a gente entre o plano espiritual e o plano físico. Se nós somos o meio, é muito importante ficar claro de que o processo mediúnico não é para nós, ele é um processo que vem de um lado para o outro e nós só vamos fazer a transformação disso. É claro que ele traz benefícios para nós, sim, traz muito benefícios, é algo muito gratificante e muito gostoso de se vivenciar, desde que você esteja apto e pronto para vivenciar todo o universo em que a mediunidade vai te trazer. Porém, é muito importante ficar claro que o processo mediúnico não é um desenvolvimento pessoal, é um desenvolvimento de uma ferramenta que vai servir de um plano para o outro, de um plano que vai trazer efeito no outro. E note, nós não estamos falando de bem ou mal, certo ou errado, é apenas uma ferramenta, é a mesma coisa que um veículo, um carro. A gente sai do ponto A ao ponto B e ele vai nos levar até este processo. Então, neste exemplo, o carro é o médium, ele é o que faz o processo do meio, ele carrega a gente de um lado para o outro. O médium nada mais é do que uma ferramenta para trazer algo de um lado para o outro e fazer uma comunicação entre dois mundos. Isso não significa que são só processos comunicativos. Como eu disse, podem ser energéticos. Se a gente faz, por exemplo, um trabalho de passe, existe o passe anímico, que é só a própria energia da pessoa passando. Existe o passe anímico mediúnico, que é a energia do físico e a energia do espírito passando por ali. E existe o passe mediúnico, que tem menos interferência do físico e mais ação do espírito sobre aquela atividade. Então, o passe não deixa de ser um processo mediúnico, um reiki, que mais que faz aí? Qualquer trabalho de cura, um massagista, ele está transmitindo energia, ele está fazendo um trabalho ali, então acaba sendo sim também um trabalho mediúnico. É claro que quando você se desenvolve para este padrão de comunicação, de percepção entre um plano e o outro, você vai ficando mais apurado, uma ferramenta mais apurada, e aí você começa realmente a trabalhar ativamente e não só por indução de um espírito, sem que você tenha noção daquilo que está acontecendo. Entender o que é a mediunidade é muito importante porque ela traz aquele sentido que Jesus, apesar de a gente não estar falando aqui de contexto religioso, mas que Jesus já trouxe, e não dá para falar de mediunidade sem falar disso. Quando ele falava lá, olha, a única forma de vocês chegarem até mim é amando, é exatamente o processo de mediunidade que vai fazer com que a gente consiga vivenciar isso
das palavras que ele trazia. No Espiritismo, já veio uma outra conotação, falando que longe da caridade não há salvação. O que é a caridade, né? Você ajudar alguém que você mal conhece, que você não conhece ou que você nem vai julgar, porque às vezes a pessoa não é uma pessoa que tem atitudes positivas e ela está precisando da sua ajuda e você vai lá mediunicamente atuar e ajudar aquela pessoa. Porque lembre-se, você é o veículo, você vai trazer algo para alguém, não significa que isso tenha que ser para você. Então você vai trazer para alguém e você não pode escolher essa pessoa, porque senão não é caridade, né? Senão não é o amor. Então, a mediunidade em si é uma ferramenta de trabalho para o nosso processo de evolução. E para que ela possa ser bem aplicado, é muito importante que nós tenhamos o nosso processo de desenvolvimento moral, que é o que o Espiritismo traz muito, de uma forma muito bem regrada, estruturada, para que todos os médiuns, inclusive os de Umbanda, inclusive curadores que não fazem parte de um contexto doutrinário, religioso, entendam disso, porque é muito importante a gente entender a base e a estrutura dos conhecimentos. O médium, a mediunidade em si, não significa que eu seja um médium. Como é que funciona esse exemplo? Acho que eu já dei, inclusive, em outros vídeos aqui do canal. É como um instrumento. Você vai numa loja e compra um violão, não significa que você sabe tocar o violão. Você tem um violão, mas você ainda não sabe tocar o violão. Quando você pode fazer barulhos, você pode simular que está tocando ele, você até solta sons por ele, mas são sons desafinados, desorganizados e que muitas vezes não fazem muito sentido, inclusive são negativos aos nossos ouvidos. A mediunidade é a mesma coisa, ter a mediunidade, fazer barulho com ela, trocas energéticas sem conhecimento, ela vai trazer aspectos muito negativos por causa do desequilíbrio e a falta de preparo que a gente tem. Então ter a mediunidade é a mesma coisa que você ter um violão. Você não é músico por ter um violão, você só tem o violão e consegue fazer barulho com ele. Ter a mediunidade é também ter um processo, né, energético, mas que você não sabe o que fazer com ele, e aí você acaba se tornando perigoso, né, por conta do seu próprio despreparo, seu próprio desequilíbrio. Quando a gente começa a aprender o violão, a gente aprende uma música e as outras a gente vai arranhando e erra, e a gente vai se desenvolvendo. Quem já viu e conhece alguém que aprende um instrumento musical, às vezes já sabe tocar uma música, cantar, mas não tá legal, não tá afinado para os nossos ouvidos ainda, e exigem anos de treinamento, horas de treinamento para que a pessoa vá se capacitando a músico. Mesmo assim, ainda não é um músico profissional. Então, às vezes a pessoa toca lá numa rodinha de amigos, ela faz ali um eventinho aqui, outro ali, mas ainda assim ela não é profissional. Quando a gente ouve um músico profissional tocando, é outra coisa, muito diferente do que um músico amador, um músico de casa, um cantor de banheiro e por aí vai. Ou seja, a mediunidade é a mesma coisa, existem etapas de conhecimento e desenvolvimento mediúnico. Uma pessoa completamente aberta, mas completamente desequilibrada, vai trazer sonoridades, né, mediúnicas completamente desorganizadas. Então é muito importante entender que para ser um bom médium, para se desenvolver e se tornar um médium, é preciso muito conhecimento e muito desenvolvimento, e para isso a primeira coisa que a gente precisa entender é exatamente o que é a mediunidade. Bons livros para se estudar, e não adianta torcer o nariz, né? Tem gente que não gosta de leitura. Hoje em dia você tem audiobook, tem tantas coisas que dá para poder estudar, mas vá procurar as bases, cuidado, né? Vídeos como o meu, vídeos como tantos outros que tem na internet, são muito superficiais, não vão aprofundar, porque não dá tempo de aprofundar. Se a gente começar a aprofundar aqui, ninguém assiste. Então, o importante é ter as bases e aí sim as pessoas começarem a se aprofundar. Livro básico para quem quer ser médium, Livro dos Médiuns de Kardec. Todo mundo fala muito do Livro dos Espíritos para quem entender o que é o Espiritismo, mas a base de mediunidade é o Livro dos Médiuns. Lá vai se falar sobre a mediunidade, todos os tipos de mediunidade, todos os desequilíbrios de mediunidade, vai falar de animismo, vai falar de uma série de coisas que são importantes para quem vai iniciar um trabalho mediúnico e entender antes de começar a se desenvolver, tá bom? Esta é a minha sugestão, começar a participar de desenvolvimentos mediúnicos sem entender o que é mediunidade é a mesma coisa que tentar tocar numa banda sem aprender o que são os acordes, as cifras e as tablaturas da parte musical. Bom,
Vamos falar do segundo item. O segundo item é tão importante quanto a mediunidade e ainda faz mais parte do nosso dia a dia, e é exatamente ele quem explica o porquê do motivo de nós termos a mediunidade. Depois de entender o que é a mediunidade, a gente precisa entender por que eu tenho isso. Por que isso aflorou em mim? Por que isso me traz desequilíbrios? Ou por que isso não acontece comigo e eu quero desenvolver? Todas essas respostas vão estar desse mesmo item, que seria o nosso segundo item, que é o processo de evolução das pessoas, né? Dos espíritos, da mente, da consciência do espírito. Ou seja, entendendo o processo de evolução que está atrelado ao processo de ação e reação, que nós chamamos de processos kármicos. Todo mundo gosta de chamar a parte de karma de algo negativo. Eu já falei em vídeos aqui, karma não necessariamente é negativo, mas entender o processo de evolução e o processo kármico, como age nisso tudo, vai nos dar uma base de sustentação para entender o que está acontecendo conosco. Entendendo isso e tendo o discernimento necessário, a gente começa a criar uma base mais sólida para se tornar um médium realmente. Porque o que acontece? Hoje em dia acontece muito das pessoas desenvolverem a mediunidade, conhecerem os seus protetores, os seus mentores, seja lá quem for, e desistir do processo mediúnico. Só que já foi feita uma abertura, existem reflexos sobre isso e as pessoas não entendem. Os reflexos podem ser energéticos e vão atuar muitas vezes no físico da gente, ou elas podem ser kármicas, ou seja, quando a gente desencarnar, a gente vai ter que lidar com isso, e aí muitas vezes a gente volta num processo de encarnação muito mais difícil e penoso do que o que a gente já está aqui hoje, para que a gente possa fazer reparação de algumas coisas. Então é muito importante entender do processo de evolução e o processo kármico. Onde se consegue bases de conhecimento como estas, você vai achar em muitos livros, muitos mesmos. Um dos principais aí que hoje tem sido falado e está nos cinemas inclusive, mas é muito importante que se leia o livro. O cinema é muito legal, vai te dar uma base, mas é muito rápido e não mostra a profundidade disso. É o filme do André Luiz, chamado Nosso Lar 2, Os Mensageiros. O livro não tem Nosso Lar 2, tá? O livro chama Os Mensageiros. É um excelente livro e vai mostrar exatamente de uma forma simplificada, de uma única história, como é que funciona antes da nossa reencarnação, né? Então o processo que a gente vivencia lá, os acordos e os planos que a gente faz com o nosso grupo espiritual, o nosso grupo karma, e quando a gente encarna, o que acontece com a gente aqui e o que acontece com eles que ficam lá para que a gente possa trabalhar junto mediunicamente. Lembre-se, a mediunidade é a ação de um plano, a gente está no meio e essa ação vai gerar algo no outro plano. Então o plano espiritual precisa trazer algo para o plano físico e a gente vai estar lá como sustentação de transmutação para que isso aconteça. Se a gente não entende qual é a necessidade do plano espiritual, o que eu estou fazendo como médium e qual é a ação que isso vai acontecer, fica difícil. E o filme, né, ou o livro, principalmente o livro, mostra muito sobre isso dentro de uma história de um grupo pequeno, mas que dá para a gente trazer isso para o nosso dia a dia de uma forma muito interessante. O que acontece é que quando nós estamos desencarnados, a gente assume certos compromissos, certas responsabilidades e criamos vários planos, sabendo que a gente pode falhar, mas esperançosos de que a gente não falhe, porque a gente já vem falhando em determinadas encarnações, em várias delas. A gente se elucida lá no plano espiritual, fica por um tempo lá e muitas vezes a gente se compromete a cumprir algumas atividades aqui que vão nos trazer um processo de evolução caso a gente consiga cumprir. E aí a gente entra na Terra, esquece de tudo e vai vivenciar as questões do mundo. Então é nesse momento de vivenciar as questões do mundo com a consciência apagada, né, a consciência espiritual apagada, a gente começa a se perder. Existe algo dentro de nós que nos impulsiona, um vazio dentro, algo que nos diz que a gente gostaria de fazer algo, mas geralmente a gente não consegue. Então o nosso processo evolutivo é conseguir desapegar das coisas do mundo e conseguir fazer o caminho, né, da doação, o caminho da caridade, o caminho do amor, né, a caridade que o Kardec trouxe, do amor que Jesus trouxe, ou seja, este é o processo evolutivo. Jesus falava, não é possível alcançar o reino do céu senão através de mim, senão através do amor, dos meus ensinamentos, dos meus conhecimentos. Qual era o caminho? Não ficar preso nas coisas do mundo e sim fazer o processo de evolução através da caridade, da doação, do conhecimento maior e do amor. Então, a mediunidade, trabalhando com o processo de evolução, a gente vai entender que quando nós estamos aqui no físico, a gente tem
ações kármicas que vão fazer com que a gente tenha que vivenciar algumas dificuldades, porque são erros que a gente cometeu, falhas, né, que a gente cometeu ao longo de outras vidas e que a gente traz para cá para que a gente possa ultrapassar. Só que a nossa vida não é ficar pagando karmas. O karma está aqui porque ele está misturado dentro de um processo de evolução e aprendizado e ele precisa ser cumprido. Mas existe uma missão maior. E essa missão maior, que algumas pessoas gostam de chamar de chamado e tudo mais, é que vão ter relação com os karmas que a gente vai adquirir para a nossa outra vida. Entendendo o processo de evolução e os processos de regressões kármicas, né, que a gente tem que ficar trazendo, dos erros e acertos, para que a gente possa aprender e evoluir, a gente consegue conceber um processo melhor de mediunidade, porque eu começo a entender que a mediunidade não é para eu ganhar dinheiro, não é para eu matar minha curiosidade do nome do meu amparador, não é para eu conseguir conversar com o meu anjo da guarda, não é para eu conseguir vaga no shopping, tem muita gente que desenvolve mediunidade, fica pedindo para o protetor arrumar uma vaga no shopping, arrumar um emprego para a pessoa. Não é para essas questões, não é para nós, é para que a gente possa usar de ferramenta para fazer o bem para o outro, amor e caridade. A gente não pode esquecer disso, porque isso faz parte do nosso processo de evolução. Compreendendo melhor essas condições, a gente vai entender ficar pedindo as coisas, pedindo, esperando que as coisas aconteçam, que o plano espiritual resolva para nós, não faz parte do processo evolutivo. O processo evolutivo é a gente amadurecer, se adaptar às coisas do mundo, à dificuldade que o mundo existe, aceitar alguns processos que não são modificáveis, entender que a nossa estada aqui no mundo ela é só uma estada, nós não somos terrestres, nós estamos terrestres, nós somos espíritos mais elevados que muitas vezes vão até para fora do orbe terrestre. Então a gente está numa vivência terrena e que a gente precisa vivenciar e se desapegar das coisas aqui do mundo. Então não adianta a gente esperar, por exemplo, para exercer a mediunidade quando a gente sente que isso precisa ser feito, quando a gente sente que a caridade precisa ser feita e falar assim, primeiro eu vou ter meu filho, depois eu faço isso. Aí agora primeiro eu vou fazer a faculdade, depois eu faço isso. Puxa, eu preciso comprar minha casa primeiro, então eu vou fazer isso, depois eu me dedico à caridade. Primeiro eu vou cuidar só de mim, porque eu preciso estar melhor, porque eu preciso entender para mim e usar só as coisas para mim. Eu quero comprar, eu quero ter, eu quero desenvolver, eu quero ganhar o conhecimento, mas nunca fazendo para o outro. Não está dentro do processo de evolução, que é amor e caridade. Então a gente precisa entender, a gente tem que se doar e entender o processo evolutivo, mais a mediunidade é a oportunidade que a gente tem, gente, para poder fazer o nosso processo de evolução. Não significa que desenvolver a mediunidade vai nos trazer a evolução, porque isso é só a ferramenta. O que a gente vai fazer com ela depende de nós. É a mesma coisa do carro, do ponto A e o ponto B. Nós vamos pegar uma Ferrari, que é excelente, um baita de um carro, dá para ir até mais rápido. Então a gente tem uma baita de uma mediunidade, mas no meio do caminho a gente sai atropelando as pessoas, quebrando as coisas, fazendo maldade. Não vai ter evolução. Se eu pego um fusquinha, devagar, uma mediunidade simples, que não tenha muita atividade, que não faça comunicações com espíritos incríveis, mas eu vou fazendo pequenos pontos de caridade e eu chego no meu ponto B, fazendo o processo mediúnico com caridade, eu consigo a minha evolução, porque eu usei ela de uma ferramenta positiva, ajudando para as pessoas. Então a gente tem que entender o processo evolutivo e o processo de mediunidade para que a gente possa começar a desenvolver. O que é que você sabe sobre isso? Aprofunde. Os livros do André Luiz trazem bastante isso. Tem um livro, uma entidade que eu gosto demais, ela fala de uma forma muito clara, eu sempre falo aqui nos vídeos, que é o Ramatiz, é excelente para trazer esse tipo de contexto sobre responsabilidade, né, da mediunidade em si. Tem um livro muito bom que é o Elucidações do Além, fala bastante sobre isso, então é muito importante que você busque conhecimentos para que você possa se desenvolver antes de mexer com a parte mediúnica. Vamos ao nosso terceiro item. Como eu falei, nós somos seres que estamos na Terra, estamos encarnados, não somos daqui. E quando nós não estamos encarnados, nós estamos sem isso daqui, significa que nós somos pura energia. O nosso próprio corpo que está aqui físico é feito de energia. Se você estudar na física, você vai entender que os nossos corpos são feitos de células, que são feitos de átomos, que são feitos de cada partícula, até chegar lá nas partículas quarks, que eu acho que hoje, dentro da ciência, são as que menos, né, a menor partícula que se consegue analisar. E a gente vai entender que dentro dessas partículas existem energia. E elas muitas vezes não se tocam, apesar da gente entender que isso daqui
é um físico e é rígido, na verdade são um monte de partículas juntas, condensadas, que vão fazendo a sensação de que existe uma única coisa, mas são partículas que estão em total vibração o tempo inteiro e desenvolvendo energia o tempo todo. Como é que funciona? Este nosso espírito que está fora, pura energia, está preso dentro de uma carcaça energética mais física, mais densa, e tem uma outra energia aqui no meio que cola ela. É por isso que quando a gente dorme, sai do corpo e tudo mais, a gente não desencarna. Porque nós somos energia, eles são energia e o físico é energia. Então entender do contexto energético faz todo sentido. Se você não entende da energia, como é que você vai utilizar a mediunidade para fazer este trabalho acontecer com fluidez? Ah, mas eu sei tocar uma música no violão, eu consigo tocar uma música? Consegue. Você vai ficar tocando aquela mesma música a vida inteira. Talvez você até se torne profissional de uma música só, mas você não vai entender um contexto energético, porque você só aprendeu de ouvido e não aprendeu a ler as tablaturas, as cifras e tudo mais. A mesma coisa no contexto mediúnico. Se você não entende da energia, você não sabe como manipular ela. Se você não sabe como manipular, você não sabe que energia está passando através de você. Você não sabe se a energia que está ali é positiva ou negativa. Você não sabe se o bem que você está fazendo realmente está sendo efetivo ou se você está prejudicando. E às vezes acontece do próprio médium estar sendo ajudado com a pessoa que foi lá pedir ajuda. Porque a pessoa que foi pedir ajuda às vezes está melhor do que o médium. Ou seja, se a gente não entender do contexto energético, como a gente se capacita a ser realmente um médium em comparação com um músico, né? Então a gente precisa deste conhecimento. Para viver, a gente precisa do conhecimento bioenergético. E no conhecimento bioenergético vai falar de prana, que é a energia vital que circunda tudo. Hoje nós chamamos de energia vital, energia cósmica, né? Mas eu gosto de usar a nomenclatura prana porque venho estudando bastante isso. Nomenclaturas também é uma coisa interessante, elas são só para descrever alguma coisa, uma ação, mas ela não é importante dentro do contexto todo. Então, o prana é essa energia que circunda tudo e que muitas vezes nós chamamos de Deus. Tá? Está presente em tudo, no todo, a gente não pode ver, não consegue sentir, mas se a gente se conectar, a gente percebe. Então, entender de prana, entender do duplo etérico, que é exatamente essa cola que faz a transação e segura o nosso perispírito no nosso corpo, entender o que é o perispírito, entender o que é o nosso corpo físico, como ele funciona, porque o perispírito nada mais é, na verdade o corpo físico nada mais é do que uma duplicata, né, do perispírito. Então a gente entendendo como ela funciona, entendendo essa energia, a gente vai entender como a energia sutil passa pelo nosso organismo e ela é transmitida. Como eu despoluo a minha energia? Nós vivemos num mundo físico. Quais são as ações? Como é que os pensamentos e as vibrações das pessoas atuam na minha energia? O quanto a vibração do lugar onde eu vivo, às vezes até do próprio centro espírita que você atua, o quanto aquela energia pode atrapalhar ou pode potencializar o meu trabalho mediúnico. Então, entendendo todo esse aspecto de energia, a gente vai se capacitar melhor para vivenciar um trabalho energético. Mediunidade é puramente energético. Os protetores se conectam a gente, nós não fazemos incorporação, alguém entra e senta dentro do nosso corpo. Não, às vezes o protetor está de longe, ele faz um acoplamento áurico, ele acopla a consciência dele na nossa, transmite as mensagens ou realmente reduz a nossa consciência para passar uma comunicação, ou ele não mexe na nossa área consciencial, trabalha a nossa região cardíaca, nossas emoções, o nosso amor, né, a nossa vontade de fazer o bem, e ele utiliza isso para poder emanar as energias num passe, numa transmutação de energia, ou seja, a gente vai trabalhar a energia de diversas formas. Quantas vezes a gente vai ter que descer o nosso padrão vibratório numa situação neutra ou abaixo realmente do neutro, mas não negativo, para poder ajudar uma pessoa que está obsidiada e fazer um processo de desobsessão, ou seja, entendendo de padrões de energia, elevar a energia, baixar a energia, se proteger com a energia, a gente precisa entender, porque o objetivo do médium é bastante complicado. Viver uma vivência energética requer muito conhecimento, porque sempre tem o ônus e o bônus, e aí é onde a gente vai entrar no nosso quarto item. Ataques extrafísicos. Quem faz o bem incomoda o mal.
E aí a gente vai começar a entrar no que a gente já sabe que existe, que é o tal da guerra energética, né? O diabinho e o anjinho e tantas outras nomenclaturas e ficções que são criadas em cima disso, céu, inferno, umbral, plano espiritual, entre tantas outras coisas, sofredores, espíritos de luz, obsessores e por aí vai. Quando a gente começa a ampliar a nossa consciência e sai da nossa vida terrena, do que eu estou enxergando aqui, a televisão da minha casa, o sofá da casa, a pia, os carros, os trabalhos, as coisas que a gente vivencia, e entende um conglomerado de coisas que acontecem fora do nosso físico, a gente começa a entender que nós participamos, consciente ou inconsciente, de uma guerra energética. Um processo de evolução está sendo instituído no nosso planeta. A mediunidade é uma forma de trazer conhecimentos para a humanidade para que ela comece a evoluir por si só. Só que quando a gente faz isso, muitos não querem essa evolução e aí nós, como médiuns, vamos ser atrapalhados, assim como nós estamos atrapalhando o lado contrário, né, a resistência, muitas vezes eles vão vir aqui atrapalhar o processo de evolução que o plano espiritual está querendo fazer e que nós muitas vezes seremos uma ferramenta para isso. Como é que eles fazem isso? Eles vão trabalhar todas as questões imorais, né, que existem dentro de nós, as nossas falhas, aqueles processos kármicos que a gente falou lá, muitas vezes são falhas que nós temos de caráter e que vão ser aberturas para que esses obsessores possam mexer. E se nós não entendemos como isso funciona e se nós não estivermos dispostos a mudar o nosso caráter, a melhorar as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso dia a dia, independente de se eu tenho dinheiro, independente de se eu tenho filho ou não, independente de se eu quero viajar ao mundo ou não, independente de que se as pessoas ao meu redor precisam de mim ou não, eu preciso me dedicar a algo e ter certeza daquilo que eu vou fazer, porque não dá para ficar oscilando, nós vamos ser atacados o tempo inteiro. Se não conseguem atacar a gente, vão começar a atacar o mundo ao nosso redor e nós precisamos saber aquilo que nós estamos fazendo, como estamos fazendo e o quanto nós queremos fazer. Por isso, desenvolver a mediunidade não dá para ser algo simples, porque mediunidade não se diz respeito a nós. Mediunidade diz respeito a algo muito maior do que nós, um processo de evolução que está acontecendo na Terra e o plano espiritual conta com todos os médiuns que puderem para fazer este processo de evolução acontecer. Então, puxa, eu comecei a desenvolver a mediunidade, vou receber os ataques energéticos, não tem jeito. É claro que não é numa escala, então se eu começo agora, é uma coisa tão pequena, porque eu estou aprendendo, só que eu ainda sou muito instável quando eu estou aprendendo, porque eu não sei trabalhar a energia e eu estou muito suscetível aos enganos. Então, é fácil do obsessor vir e bagunçar a gente, seja por alguém que chega na nossa casa, seja por um cansaço, seja por uma doença, seja por um filho que está um pouco mais chatinho, seja por um problema financeiro que a gente vai vivenciar. Médium não é livrado disso. Tá? Se você vai fazer mediunidade porque você acha que a sua vida vai melhorar, não significa que ela não vai melhorar, significa que você ganha muitos amigos espirituais para te incentivarem, para te colocarem energia que vai fazer com que você mesmo possa superar os seus desafios. Mas não tem entidade no mundo que vai te fazer ganhar dinheiro, não, positiva, né? Não vai ter entidade no mundo que vai chegar e tirar todos os seus problemas da sua frente, porque não é este o objetivo deles. Se você tiver merecimento, se houver permissão, se teu processo kármico permitir, existem tantas possibilidades e necessidades para esse processo todo acontecer, que aí se for permitido alguma coisa, eles vão ajudar. E eles sempre ajudam, mas nunca é muito daquilo que a gente quer, no imediatismo que a gente quer, das condições que a gente quer. Eles ajudam demais, mas assim, de uma forma diferente, não é exatamente aquilo que a gente quer. E às vezes, por causa do destino, né, ou até mesmo por merecimento, a gente tem a possibilidade de receber algumas bênçãos, mas a gente não pode fazer a mediunidade, o trabalho mediúnico, a dedicação do trabalho, pensando nos benefícios que nós vamos ganhar. É o oposto, não importa se a vida estiver ruim, não importa se o mundo estiver acabando, eu estou comprometido com o meu processo evolutivo e com o processo evolutivo de todos. É o amor e a caridade. Então a gente tem que ter isso muito claro. Por isso eu vim fazendo todas essas conexões, tá bom? Os obsessores vão atrapalhar? Vão. Quando você se tornar um médium, um músico, né, do instrumento mais capacitado, vai ser mais difícil para o obsessor te tirar da linha. Vai ser mais difícil dele fazer qualquer
bagunça energética. Então a sua vaidade, às vezes vaidade, quer ver um exemplo? Palestrante também é um médium, ele está ali transmitindo as palavras dele mesmo, pelo conhecimento dele, mas junto com isso está saindo muita energia, junto com isso tem uma entidade intuindo ele a falar as palavras certas, porque aquelas pessoas que estão ali estão sendo alimentadas com palavras positivas para que elas continuem fazendo o seu processo de evolução. Ou seja, somos médiums. Só que termina a palestra, as pessoas batem palma porque a palestra foi muito boa, e aí a gente sai com o nosso ego elevado, pronto, nós damos uma abertura para um obsessor. Quando isso continua acontecendo, a vaidade continua acontecendo, a gente começa a achar que nós somos melhores do que os outros não são tão bons nas suas palestras, que a palestra do outro não é tão efetiva, e aí a gente, vendo desta forma, a gente dá abertura para os obsessores, e essa energia da vaidade vai dando força para um obsessor, até que em algum momento os nossos protetores não possam fazer nada, e às vezes quem vai fazer uma palestra ali não é mais uma entidade junto com a gente, e sim uma entidade obsessiva, e que pode falar muitas coisas bonitas, inclusive, mas dentre as entrelinhas ela pode acabar convertendo, distorcendo, deturpando aquelas palavras e o entendimento das pessoas quando isso está sendo colocado. Então é muito importante entender o quanto os ataques extrafísicos vão atuar dentro de nós. Eles atacam energias dentro da nossa aura, quando não conseguem chegar perto, atacam dardos energéticos que vão perfurar a nossa aura e que muitas vezes, se chegarem em nós em algum ponto que está em desequilíbrio, a gente vai ceder ao assédio extrafísico. Os nossos ciúmes, as nossas vaidades, os nossos vícios, tudo isso, os nossos pensamentos negativos, as nossas impaciências, os nossos desequilíbrios no trabalho, os nossos desequilíbrios no trânsito, tudo isso é ferramenta para que os obsessores possam nos atrapalhar. Os protetores vão ajudar, vão imunizar, vão fazer toda a carga de trabalho energético para que a gente possa permanecer fazendo o nosso trabalho, mas se a gente continua vivenciando constantemente isso, os protetores não podem gastar mais energia do que é previsto para nos proteger, porque nós, enquanto médiuns, temos a responsabilidade de estudar e aprender para parar de dar trabalho enquanto médium e passar a ser uma ferramenta positiva. No começo nós vamos dar muito trabalho, mas o importante é que a gente vá ganhando autonomia com muito estudo, com muito esforço, com muita prática, para que as entidades, ao invés de ficarem protegendo a gente, gastando energia e tempo para proteger a gente, possam trabalhar com a gente para ajudar o outro. Então é um processo de cadência e a gente precisa se cadenciar, precisa se capacitar para fazer parte de um trabalho muito maior do que a nossa própria vivência. Então estejam prontos e capacitados para isso, estudem antes de abrir a mediunidade, entendam de assédio extrafísico, entendam de ataques energéticos. Se você entende de energia, você combate esta energia. Ninguém está aqui para agredir um obsessor. O fato de você achar que tem um obsessor na sua casa, sair gritando com ele, sai daqui, que eu não te quero aqui, você não é bem-vindo aqui, já está tudo errado, porque essa energia vai te colocar no padrão de energia do obsessor e ele vai se fortalecer em cima de você. Então, se você, mesmo assim, mesmo tendo o conhecimento energético, agir de arrogância, achando que é melhor do que um obsessor, ou mais forte, ou que vai queimar ele com energia, você já está dando energia para ele. Então a gente tem que saber lidar, a gente tem que olhar o obsessor com outros olhos, a gente tem que sim combater a energia. Combater não é agredir, é diferente disso. Lembre-se, caridade e amor. Como é que a gente vai lidar com um ataque, com uma resistência do bem, com caridade e amor? A gente precisa entender como fazer isso. Não é fácil, a gente cai o tempo inteiro, e eu caio o tempo todo. Eu estou há 20 anos já relacionado à área espiritualista e eu ainda caio, faz parte, mas a gente cai, levanta mais rápido, a gente aprende a se proteger, a gente aprende a trocar energia de uma forma mais rápida, e aí quando a gente erra, a gente aprende com o erro e na próxima a gente tenta de novo. O processo de evolução é contínuo, é de vida, é de encarnações, a gente não vai aprender tudo, a gente não sabe nada. Conforme mais a gente vai estudando, mais a gente aprende que a gente não sabe nada. Mas o fato da gente não conhecer tudo, não saber de tudo, não dominar tudo, aliás, saber isso aqui não exime a nossa responsabilidade de fazer que seja um grão de arroz.
mas o outro faz um grão de arroz, o outro um grão de arroz, daqui a pouco a gente tem aí uma coisa muito massiva, muito maior do que todos nós. Por isso é maior, porque a gente faz 10%, o outro 20%, o outro 30%, o outro 5%, o outro menos 3%, mas a gente vai fazendo e no conglomerado todo a gente faz o positivo, ajuda no processo de evolução. Então se você já abriu a mediunidade, está perdido, não fez o entendimento de tudo isso, está na hora de começar a estudar, está na hora de começar a fazer. Poxa, mas eu não me sinto preparado. Mediunidade não é receber espírito para fazer comunicação. Você não precisa fazer o trabalho de comunicação, você não precisa fazer psicografia para ser médium, você pode dar passe. Você pode dar uma palavra amiga para alguém, você pode varrer o chão de uma casa religiosa, espiritual, seja um centro espírita, uma casa de umbanda. O fato da gente limpar uma casa, a gente está dando passe na casa, a gente está fortalecendo a energia da casa, porque junto com a gente tem outra entidade energizando e higienizando a energia da casa. Enquanto a gente higieniza a sujeira daquela casa, estão usando a gente mediunicamente para fortalecer a energia daquela casa. Então aquela pessoa que está ali faxinando uma casa espírita, um centro de umbanda, ou qualquer que seja um local de cura, também está servindo como médium. Quando a gente anda na rua e a gente dá um sorriso para alguém, ou a gente não agride uma pessoa, apesar dela ter agredido a nós e deseja algo de bom para ela, a gente está trabalhando mediunicamente. Então ser médium é 24 horas por dia, não é 2 horas dentro de um centro espírita, dentro de um centro de umbanda, não é cantar, bater palma dentro de um centro umbanda, bater a cabeça no chão. O rito e o processo é muito bonito, muito efetivo. Todos nós temos e vivenciamos ritos. Também não podemos julgar, não podemos achar certo ou errado, porque lembre-se, a gente não entende de tudo, mas está nesses momentos, no julgamento, em todas essas emoções e desequilíbrios que nós temos, que os obsessores vão atuar e vão tentar deturpar o nosso trabalho, o nosso objetivo. Então fiquem atentos, busquem conhecimento e entendam sobre isso. Tem um livro excelente, eu acho que é o melhor livro para se entender sobre isso, chama Aconteceu na Casa Espírita. É exatamente o trabalho de uma entidade trevosa especializada em derrubar centros espíritas e mostra ele atacando, ele mesmo contando um caso de destruição de uma casa espírita e como ele foi atuando na vaidade, nos defeitos de cada médium. Então é muito importante ter este conhecimento e este livro é essencial para isso. E vamos para o nosso quinto item. Depois da gente falar de todos esses itens, até chegar ao ataque energético, nós já entendemos o que é a mediunidade, já falamos sobre o processo kármico e o processo de evolução, já entendemos que nós somos energia, precisamos entender sobre a energia, vamos entender sobre ataques extrafísicos que vai atuar na nossa energia, então a gente tem que ter todo este conhecimento e agora juntando tudo isso numa única coisa que eu falei que é o mais importante, o que eu mais gosto de falar, que é responsabilidade mediúnica. Ser um médium é ter uma responsabilidade não só comigo, ou só com a casa espírita, ou só com o assistido. Ser um médium é ter uma responsabilidade com o processo de evolução do nosso planeta. Tá? Cada plano espiritual, cada colônia espiritual, cada grupo kármico são somatórias de um processo muito maior e cada pessoa que vem trabalhando, vem encarnando, tendo a oportunidade de trabalhar mediunicamente, está ganhando a oportunidade de fazer parte desta mudança e se nos comprometemos, também temos o nosso ônus caso a gente não consiga fazer. Ninguém neste mundo espiritual positivo vai nos punir, vai nos atacar porque a gente falhou, porque a gente não conseguiu. O problema é que a nossa própria consciência vai nos julgar quando a gente terminar. Quando a gente sair de lá e olhar para trás e ver que tudo aquilo que a gente foi atrás ficou e o que a gente deveria ter trazido para o plano espiritual nós não buscamos em vida, é quando a gente lida com a verdade, com a realidade, e ela dói demais. Tem um texto muito bom, eu não vou lembrar agora quem escreveu, que fala exatamente sobre isso, Quando as pessoas chegam no plano espiritual, elas ajoelham e choram e falam que se eu soubesse disso, daquela realidade, eu teria feito diferente. Todos nós já vivenciamos sucessivas encarnações com a mesma coisa. Se eu soubesse disso, se eu pudesse fazer diferente, eu quero voltar porque eu preciso tentar mais uma vez. A gente vivencia nisso porque a gente se apega a tudo que é do mundo. E nós não estamos aqui para viver o mundo, nós estamos aqui para se preparar para o processo, para ajudar o mundo em evolução e se preparar para o nosso processo de evolução fora do físico. Tá? A gente lida
com a responsabilidade mediúnica desta mesma forma. Esta, de todos os itens, é a responsabilidade. Eu comecei a me desenvolver, eu entendi de tudo isso para ter certeza se é isso que eu quero. Mediunidade é para a vida inteira, independente da condição da vida. Se eu estou paupérrimo, eu perdi tudo na minha vida, eu tenho que ter a consciência de que eu vou continuar me dedicando à caridade. Se eu não tenho esta consciência, não faça. Porque o que vai acontecer? Você vai abrir as suas energias, você não é bom nem ruim, é uma ferramenta. Se você abre as energias e para de movimentar aquelas energias, os seus campos energéticos vão entupir, os seus pensamentos negativos, as suas ações densas do mundo físico, porque a gente vibra coisas densas, vão engrossar, isso vai entupir e nós vamos nos tornar aquilo que eu costumo chamar de bonecos de obsessores. Sabe aqueles bonecos que tinha antigamente, do Poderoso Chefão, né, que tinha as cordinhas? É assim que médiums que desandam, né, na sua parte moral, que desandam no seu processo mediúnico, ou que caem na vaidade, que caem na preguiça, que caem em várias questões energéticas e que não trabalham essas energias e deixa-se poluir, vai acabar necessariamente virando boneco de obsessor, porque está alimentando um obsessor que vai te dar algum dano, algum problema no mundo para gerar mais energia negativa para que ele possa se alimentar cada vez mais. Ou seja, ele vai te manter preso num ciclo de sofrimento, de problemas e um ciclo mental negativo para que você continue gerando energia para ele ou impactando outras pessoas para gerarem energia para ele. Então é muito perigoso a gente entrar por questões pessoais, por curiosidade, por não entender o processo, porque ser médium é para a vida toda. Ser médium é um processo de evolução, então exige esforço, exige estudo, exige prática e exige muito comprometimento. Faz parte, ninguém vai te cobrar, você mesmo quando sair do físico vai se cobrar. Então é importante você entender onde você está pisando, o porquê você está indo fazer isso e se você está disposto a fazer isso, mesmo que o mundo inteiro, mesmo que pareça que Deus está contra você, você vai continuar se doando para as pessoas? Porque a vida vai te trazer problemas naturalmente. Os obsessores vão tentar te tirar disso de muitas outras formas e você precisa ter a consciência maior de que você está dentro de um conglomerado muito maior e muito mais importante do que a sua própria vida, do que o seu próprio eu. Então é preciso entender. É claro, não estou falando aqui para você abandonar a família, para que você não cuide das pessoas, não é isso, mas nós não estamos aqui para vivenciar somente os prazeres e as coisas que o mundo tem a nos desenvolver, a nos oferecer, tá? Tem muitos assuntos ainda que a gente pode falar sobre isso, mas eu acho que para essa primeira reflexão, já estou dando quase 1 hora aqui de vídeo, é muito legal da gente poder falar sobre isso de uma forma mais resumida. Cada um desses itens dariam vários outros vídeos e a gente vai fazer vídeos aqui no canal sobre isso, então fiquem atentos, mas eu acho que é um assunto bastante importante pelo momento, pelo tema, e eu acho que já dá para dar um entendimento maior, né, sobre a importância e a responsabilidade de cada item desses que nós falamos. A responsabilidade mediúnica é muito séria, é preciso ter muito comprometimento, é preciso fazer muitos estudos. Médium preguiçoso não se torna bom médium, tá? Outra coisa que tem no Livro dos Espíritos, e vai ter também num livro chamado Mediunismo, que é do Ramatiz, muito bom também, eles perguntam lá o que é, né, ser o melhor médium, um excelente médium. Na verdade não tem. Tem o médium ruim, tem um médium mais ou menos intermediário e tem um bom médium. Só que o bom médium também pode muitas vezes se tornar um mau médium, então a gente nunca pode relaxar. Se em algum momento da nossa vida nós estamos extremamente equilibrados, a gente tem que vigiar 24 horas do nosso dia, porque médium é 24 horas por dia, os ataques são 24 horas por dia e as ajudas todas, as luzes todas também vêm 24 horas por dia. Lembre-se, quando você trabalha mediunicamente em benefício a uma casa, a uma pessoa, a um grupo, a uma situação, você também recebe o agradecimento dos protetores daquelas pessoas que estão sendo ajudadas, porque às vezes aquelas pessoas sem aquela ajuda não teriam como ajudar os seus protegidos.
Então vem a gratidão daquelas pessoas, daquelas entidades que precisavam daquele bem para aquela pessoa e também vão te ajudar. Vem a gratidão daqueles espíritos que estavam perdidos e que muitas vezes a gente ajuda, em algum momento eles vão ajudar. Vem até a gratidão de muitas entidades obsessoras que também conseguem ter consciência de que precisam evoluir e ainda apesar de elas serem muito grossas, muito densas, muito imperfeitas, vem em nós a gratidão por elas terem enxergado alguma luz. Então elas também, em algum momento de proteção, principalmente contra um obsessor, a gente vai ter ajuda delas. Então existe muita ajuda, não desista. O processo aqui, né, este vídeo, não é só para falar de coisas negativas, que parece que mediunidade é algo negativo, mas tem o negativo e tem o positivo dentro de tudo, assim como tudo na vida. A alimentação é uma delícia, a gente gosta de se alimentar, mas a alimentação em excesso pode nos matar, né? A energia é algo positivo, mas se a gente enfiar o dedo na tomada, a gente pode morrer. O sol é excelente, nos aquece, mas se a gente ficar direto no sol, a gente morre queimado. Ou seja, existem tantas coisas boas que podem ser mais negativas se a gente não souber utilizar. Então o esclarecimento, o discernimento, o conhecimento vai fazer com que a gente tenha melhores condições de aproveitar a nossa encarnação aqui na Terra, cumprir, né, as nossas missões e quando a gente sair aqui do físico, sair bem, sair consciente, para que a gente possa se preparar para as próximas que virão, porque o processo de evolução é contínuo, a gente tem muito a ajudar o nosso mundo ainda a evoluir. Quando a gente olha para o nosso mundo e fala que ele está todo bagunçado, está tudo errado, é porque ainda tem muito trabalho a fazer e a gente não vai deixar de encarnar ou de trabalhar pelo plano espiritual para que essa evolução aconteça, tá bom? Então o nosso trabalho é esse, esteja disposto a isso. Se você não está, estude mais para se preparar, porque é importante entender a responsabilidade que é o trabalho mediúnico. Eu espero que este conteúdo tenha ajudado você. Se você gostou, compartilha, é muito importante, principalmente você compartilhar com pessoas que já são médiums, né, que já começaram às vezes a vida mediúnica, mas ainda não tiveram esse esclarecimento. Tem muitos médiums de 30, 20 anos de trabalho mediúnico e que ainda não entenderam essas questões e estão ali tocando as suas melodias, uma, duas, três melodias, mas ainda não entendem o processo e o impacto maior que elas poderiam trazer para a sua própria encarnação, porque estão escorregando, ajudando, errando, mas não estão se capacitando porque ainda ou estão na inércia, ou até mesmo a preguiça, ou estão se perdendo nas questões do mundo. Então é muito importante a gente entender cada um desses aspectos. Eu vou falar bastante sobre isso em breve. Mediunidade deve ser aí um tema de bastante debate que a gente vai trazer, então fiquem atentos. Se vocês conhecem médiuns que estão querendo começar, pessoas que estão desequilibradas mediunicamente, mas ainda não estudaram, não entendem como isso funciona, compartilhe o vídeo, é muito importante para que as pessoas entendam um pouquinho da responsabilidade, onde procurar os conhecimentos, e aí sim elas vão entendendo esses processos para que elas possam se desenvolver, tá bom? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até lá!